Então, pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse nosso vídeo nós estaremos abordando acerca do liberalismo teológico e fazendo aí uma breve introdução sobre a linha interpretativa do liberalismo teológico, os pontos fundamentais e qual é a forma que de fato eles acabam avaliando e interpretando os textos bíblicos, tá bom? Então, quando falamos sobre o liberalismo teológico, pessoal, o liberalismo teológico é uma linha interpretativa dentro da teologia doutrinária que nós temos hoje. É uma linha interpretativa que surgiu por volta ali do século de número 18, tá bom? E início do século de número 19, em meio às transformações intelectuais e culturais da ilustração, tá bom? Então, ao falarmos sobre o liberalismo teológico, estamos falando sobre uma doutrina não tão antiga, tá bom? Ou uma cosmovisão sobre o cristianismo e principalmente com ênfase no Novo Testamento não tão antiga, tá bom? Porém, é um movimento que de alguma certa forma trouxe diversos prejuízos para a igreja cristã. Porque ao lermos e ao mesmo tempo estudarmos sobre o liberalismo teológico, nós iremos perceber que muitos teólogos da atualidade estão flertando com o liberalismo teológico, e não só estão flertando com o liberalismo teológico, mas estão levando as suas igrejas, de alguma certa forma, a se envolverem com esses movimentos, ao ponto em que esse movimento do liberalismo teológico tem trazido diversos prejuízos para a igreja cristã. Esse movimento do liberalismo teológico é um movimento que ele acaba sendo despertado, criado por um alemão chamado Schleiermacher, e que depois acaba tomando novas nuances por meio de Rodolf Bultmann, e principalmente na concepção da demitologização que Bultmann tenta fazer no Novo Testamento. Nós iremos perceber que esse movimento ele é posterior ao movimento do iluminismo, ao ponto em que, de alguma certa forma, tudo aquilo que era espiritual, tudo aquilo que era místico, acabava sendo desprezado nesse período do iluminismo. Então, a teologia liberal é uma teologia que tenta harmonizar tanto racionalidade como fé, mas na maioria das vezes acaba, ao invés de harmonizar, acabam se tornando suprarracionais ou ao mesmo tempo racionalistas, tá? Esse movimento buscava reconciliar a fé cristã com os avanços do pensamento moderno, tá bom? Especialmente com as descobertas científicas e as novas correntes filosóficas que desafiavam as explicações tradicionais do cristianismo. É válido considerarmos que o cristianismo, por fim a Bíblia, ela não é um livro de ciências e muito menos um livro filosófico. O objetivo da Bíblia é apresentar a obra da salvação e da regeneração feita por Deus aos homens. Então, a concepção que os teólogos liberais tinham é que eles tinham que fazer alguma forma de harmonizar tanto ciência, como ao mesmo tempo filosofia, e ao mesmo tempo os textos bíblicos do Novo Testamento, porque a ênfase que eles dão é no Novo Testamento. Ao ponto em que, ao tentarmos fazer essa harmonização, é óbvio que não iremos conseguir e ao mesmo tempo acabaremos caindo em diversos problemas. Segundo a concepção de Schleiermacher e Rodolf Bultmann, que são ali os primeiros propagadores dessa linha interpretativa do liberalismo teológico, segundo a compreensão deles, o homem moderno ele não necessariamente ele conseguiria olhar para o Novo Testamento, olhar para os textos que foram escritos no primeiro século e harmonizar isso com base na ciência, com base na intelectualidade, com base no nível filosófico que cada um deles tinha. Então, essa teologia liberal ela vem com um único objetivo: tentar harmonizar ciência, racionalidade e principalmente a concepção do homem moderno. Ao ponto em que eles entendiam que, pelo fato do homem moderno ter avançado tanto, ao ponto em que se ele lê ou olha o Novo Testamento, ele perceberá que no Novo Testamento existirá diversos problemas hermenêuticos, diversos problemas teológicos, diversos problemas que não fechariam e ao mesmo tempo não estariam harmônico com a compreensão do século XIX, século XVIII e por fim o século XX e XXI em que estamos vivendo. Então o objetivo da teologia liberal, pessoal, era reinterpretar os dogmas, ou seja, as doutrinas. Então, tudo aquilo que foi desenvolvido por Martinho Lutero, por Zwinglio, por Calvino, por Armínio, tudo aquilo que foi desenvolvido pelos teólogos como, por exemplo, Erasmo, Tomás de Aquino, Pedro de Abelardo, todas essas ideias, de alguma certa forma, não tinham fundamento, ao mesmo tempo não tinham uma interpretação coerente com o homem moderno, tá bom? Então, essa era a interpretação que, de fato, essa teologia liberal ela buscava harmonizar. Uma tentativa de transformar o pensamento cristão à luz de um novo contexto cultural e moderno. Então eles pegavam o texto do Novo Testamento e tentavam harmonizar a compreensão, e não só a compreensão, mas harmonizar a intelectualidade do homem moderno. Ao ponto em que acreditava-se que a cultura humana tinha dado um salto quântico de avanço
e que a própria existência do cristianismo como mais do que uma religião folclórica dependia de sua atualização. Tá? Isso aqui a gente costuma ouvir direto de teólogos liberais, ao ponto em que eles afirmam que não só a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, tendo-se a ideia de que partes dela é inspirada, partes não necessariamente é inspirada, partes é verdadeira, partes não necessariamente é verdadeira, partes foi acrescentada, partes não necessariamente foi acrescentada. Então, a concepção dos teólogos liberais é de trazer uma certa atualização para os textos bíblicos, ao ponto em que essa atualização não fira o contexto em si, mas terão textos que de fato nós não podemos ter nenhuma relevância ou dar nenhum crédito. Logo, se o cristianismo não se adaptasse à situação da sociedade moderna, acabaria se tornando mais uma espécie de superstição que pouco a pouco iria se desfiar. É válido nós afirmarmos que o liberalismo teológico ele surge após o período do iluminismo, tá bom? Então, é um período onde essa teologia liberal ela está de mãos dadas com aquilo que nós chamamos de racionalismo. Nós não somos nem racionalistas e ao mesmo tempo não somos nem fideístas, tá? Nós cristãos nós harmonizamos fé e ao mesmo tempo razão, mas sempre deixando claro que a nossa fé é supra-racional. Ela está acima da nossa razão e ao mesmo tempo quem direciona a nossa razão é a nossa fé. A nossa fé ela coloca a nossa razão de joelhos para que a mesma se dobre e ao mesmo tempo seja orientada, seja ensinada pela nossa fé. A nossa fé é como uma espécie de uma mãe e nossa razão é como um filho. O filho, por mais que na maioria das vezes acredita ter razão, acredita que pode seguir o caminho, fazer o que bem quer da vida, a mãe, ou seja, a fé, ela sempre estará ali para auxiliá-lo e ao mesmo tempo para orientá-lo por caminhos que ela já prevê o que pode acontecer no meio desse caminho, tá bom? Então, o objetivo dessa teologia liberal nada mais é do que trazer uma reinterpretação para os dogmas e ao mesmo tempo desfazer tudo aquilo que de alguma certa forma foi crido pelas igrejas tradicionais em todo o decorrer dos séculos antes do século de número 19. Então é um período onde essa teologia está sendo muito influenciada por Hume, por Kant, pelo pensamento de Nietzsche e por diversos outros pensadores, tá bom? Ao ponto em que esses pensadores, de alguma certa forma, também acabaram tentando ou racionalizar ou ao mesmo tempo considerar o cristianismo como uma mera interpretação humana ou um mero conceito do imaginário humano, como faz Freud, como faz Kant, como faz Nietzsche. Kant já traz um argumento moral que, de alguma certa forma, é um ponto necessário para a nossa compreensão de Deus, tá? E diversos outros teólogos e filósofos daquele período que acabaram flertando com esse liberalismo teológico que tentava minar a fé e ao mesmo tempo racionalizá-la, tá bom? Racionalizá-la, tentando transformar o cristianismo em mais uma espécie necessariamente de filosofia do que necessariamente uma ideia que é amparada pelo poder, pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Esse livro que está aparecendo aí na sua tela, do Rodolf Bultmann, Jesus, Cristo e Mitologia, é um livro onde Bultmann, por beber muito de Schleiermacher, que é o alemão fundador dessa teologia liberal, ele acaba desenvolvendo alguns pontos que contradizem necessariamente aquilo que as igrejas e ao mesmo tempo as tradições sempre afirmaram acerca de pecado, acerca de céu e inferno, acerca de anjos, acerca da crucificação de Cristo, acerca da ressurreição de Cristo. Vocês irão perceber que a teologia liberal ela desmonta toda a compreensão que nós temos acerca de Deus, de Cristo, das Escrituras, do Novo Testamento. Ele argumenta que os evangelhos, embora contivessem elementos históricos, tá? Então, para Bultmann, os evangelhos continham elementos históricos, porém, não necessariamente esses mesmos elementos históricos tinham que ser cridos da mesma forma em que milagres, céu, inferno, vocês irão perceber. Olha o que ele continua dizendo. Estavam imersos em uma linguagem mitológica que distorcia a mensagem original de Jesus. Então, a concepção de Bultmann e dos teólogos liberais é que o Novo Testamento ele foi desenvolvido com base, ao mesmo tempo, dentro de uma linguagem mitológica que acabava distorcendo toda a compreensão exata da mensagem que Cristo ele queria dizer. Para Bultmann, essa mitologia não deveria ser interpretada literalmente. O que é mitologia aqui para Bultmann? Essa mitologia é a concepção de espíritos, a concepção de milagres e assim diversas outras coisas que Bultmann falou. Olha, isso aí não é literal. Isso aí é uma ideia que foi desenvolvida com base na linguagem mitológica do primeiro século. Ele continua dizendo: deveria ser interpretada literalmente, mas sim desmitologizada para revelar o significado existencial e espiritual profundo
da mensagem cristã. Então a compreensão de Bultmann é que o Novo Testamento, ele de alguma certa forma deveria ser demitologizado. Tem até um livro do Bultmann que eu vou apresentar, que ele apresenta o porquê que o Novo Testamento deveria ser desmitologizado, tá? O porquê do Novo Testamento precisava passar por uma reinterpretação, como afirmam muitos teólogos liberais da nossa atualidade. Olha o que Bultmann ele fala acerca do Novo Testamento. Não se pode usar a luz elétrica e o rádio e recorrer à medicina moderna e ainda acreditar no mundo dos espíritos e milagres do Novo Testamento. Está percebendo o tanto de problema que essa teologia liberal traz? Então, exemplo, textos que falam sobre milagres não são milagres. Textos que falam sobre espíritos não são espíritos. Textos que falam sobre anjos não são anjos. Porque Bultmann e essa teologia liberal, como eles estão muito influenciados pela filosofia do século XVII, pelo apogeu do iluminismo, Bultmann ele acaba desenvolvendo uma teologia que é fundamentada na racionalidade, não necessariamente na fé. Então, nem tudo necessariamente que a gente crê, necessariamente estará amparado pela nossa razão. Por mais que nós acreditamos que o cristianismo seja a religião mais coerente e, ao mesmo tempo, a religião que mais busca por argumentos racionais, como diz o próprio apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 15 e 16, Pedro diz: antes santificai Cristo em vosso coração e depois busquem razão para aquilo que vocês creem. O cristianismo, sem sombra de dúvidas alguma, é uma religião que busca amparos da sua fé na racionalidade, ao ponto em que cremos que o apogeu da nossa fé nos levará ao pensar, ao raciocinar. Porém, olha o que Bultmann diz. Bultmann diz que não é possível um homem usar a luz elétrica, usar o rádio, recorrer à medicina moderna e ainda assim acreditar no mundo dos espíritos e milagres do Novo Testamento. Que a compreensão de Bultmann e ao mesmo tempo a interpretação de Bultmann era racionalizar a fé, tá bom? Esse outro livro que está aparecendo aí na sua tela se chama Demitologização, tá bom? Esse livro também ele foi escrito por Bultmann. Bultmann acreditava que o Novo Testamento ele foi escrito dentro de uma cosmovisão mitológica do mundo antigo. Quando Bultmann ele fala de mundo antigo, ele está se referindo principalmente no contexto de Jesus e os apóstolos, do primeiro século em diante, tá bom? E se nós avaliarmos, nesse período ele estava muito influenciado por aquilo que nós chamamos de helenismo, tá? No terceiro século antes de Cristo, Alexandre o Grande, que dominou quase que o mundo inteiro, num período de quase que 10 anos, Alexandre o Grande implantou alguns pontos do helenismo em quase que todo mundo. Entre esses pontos, o objetivo de religiões, culturas, ideias. Então, para Bultmann e para Schleiermacher, que é o fundador, o alemão fundador dessa teologia liberal, para eles, a concepção que o Novo Testamento ela desenvolve é uma concepção que estava fundamentada necessariamente num viés helenístico, num viés gnóstico, e não necessariamente em uma interpretação que o homem moderno ele irá aceitar. Então, ao lermos algumas histórias e tradições do século I, nós iremos perceber que haverá muitas referências acerca do céu estando acima e ao mesmo tempo do inferno estando abaixo. Iremos ver referências como, por exemplo, de espíritos bons, espírito mal, interferindo diretamente na vida humana, milagres como suspensões para leis naturais e veremos diversas outras coisas. Porém, Bultmann diz, olha, o homem moderno ele não tem a capacidade de olhar e ao mesmo tempo ler isso e acreditar que de fato isso é verdadeiro. Para ele, o homem moderno, influenciado pela ciência e pela razão, não consegue mais aceitar essa linguagem de forma literal, mas apenas ou de forma simbólica ou de qualquer outra forma, menos necessariamente que milagres são milagres, anjos são anjos, céu e inferno. Não tem como um homem moderno chegar a essa compreensão. E ele afirma que a base inicial desse seu pensamento está fundamentada principalmente no avanço racional e ao mesmo tempo nesse passo quântico que a nossa racionalidade deu influenciada pela ciência, tá? Já dizia Galileu Galilei, pouca ciência levará o homem ao ateísmo. Eu poderia até afirmar, pouca ciência levará o homem de alguma certa forma à concepção do liberalismo teológico, ao ponto em que muita ciência nos levará à compreensão exata do que de fato os textos bíblicos quer nos ensinar. Então, Bultmann ele é muito influenciado por esse período do século XVII e acaba influenciando muitas pessoas por essa sua linha interpretativa da teologia liberal. A proposta da demitologização de Rodolphe Bultmann. Bultmann não queria jogar fora tá, o conteúdo bíblico, mas reinterpretá-lo. Tá? É por isso que nós afirmamos que os teólogos liberais, se fazendo uso principalmente da crítica textual, eles afirmam que textos não são necessariamente inspirados por Deus e textos são inspirados por Deus.
Então, para Bultmann, nem toda a Bíblia é palavra de Deus, mas sim partes da Bíblia são palavra de Deus. E aí nós cairemos em alguns embates, como por exemplo, e as partes que o diabo fala na Bíblia, entendeu? As partes que são escritas lá do diabo falando, e as partes que o apóstolo Paulo se faz uso de filósofos. João, será que de fato é inspirado? Eu posso fazer depois um vídeo gravando e falando sobre isso, e deixando claro que isso não destrói a concepção que nós temos sobre a inspiração e a inerrância do texto bíblico. Tá bom? Remover a linguagem mitológica dos textos bíblicos, você vai perceber que esse era o objetivo maior, por isso que o nome do livro de Rodolfo Bultmann é Demitologização, tá bom? E revelar o querigma, ou seja, a mensagem essencial do evangelho, tá? E tornar essa mensagem relevante para o homem moderno. Então, o foco de Bultmann e de outros teólogos nada mais é do que fazer uma harmonização entre o homem moderno, tá bom, com os textos do Novo Testamento. Então não é o homem que se molda aos textos, mas é o texto que se molda ao homem moderno. Exemplo? Ao invés de acreditar literalmente, observe isso, olha que problema. Ao invés de acreditar literalmente na ressurreição física de Jesus, Bultmann via a ressurreição como símbolo da vitória da fé sobre o desespero e ao mesmo tempo a morte. Então, para Bultmann, a ressurreição e para os teólogos liberais, a ressurreição não necessariamente ela foi de fato corporal, ao mesmo tempo física. Eles acabam levando para uma outra linha interpretativa. Até mesmo a crucificação de Cristo, eles acabam abraçando uma linha interpretativa que é de Pedro de Abelardo, teólogo do século XII ou XIII, se não me falha a memória, que Pedro de Abelardo entendia que a concepção da expiação ela estava vinculado apenas a princípios morais e éticos. Ou seja, por que Cristo morreu? Cristo morreu para me fazer uma pessoa boa moralmente, ao mesmo tempo uma pessoa ética diante da sociedade ou da comunidade em que estou inserido. Então, esses são alguns dos poucos problemas que o liberalismo teológico ele acaba trazendo e ao mesmo tempo desenvolvendo, ao ponto em que muitos teólogos da atualidade estão aceitando essa linha interpretativa, tá bom? Deixar aqui a indicação para vocês, ó, Demitologização do Rodolfo Bultmann, para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Tem um outro do Rodolfo Bultmann que eu já apresentei para vocês, Jesus e a mitologia, tá bom? E tem um outro também que contrapõe todas essas ideias, que é um livro do teólogo Roger Olson, que ele fala sobre o liberalismo teológico, tá? Por que não cair ou flertar com o liberalismo teológico, os problemas que o liberalismo teológico desenvolve, tanto acerca de pecado, salvação, expiação, ressurreição, morte de Cristo, que são as bases fundamentais da nossa interpretação e ao mesmo tempo das nossas doutrinas. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Se você tiver algum vídeo que você quer que a gente grave falando sobre algum assunto, deixe aí também nos nossos comentários, pessoal. Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.